Olá, vim dar uma minha opinião, né, sobre a economia brasileira, né, que se trata aí, né, uma reportagem e uma entrevista no G1 da Globo, né, entrevistou o economista Samuel Pessoa, que doutor em economia da FGV, bababá, trabalha no BTC Pactual, então um famoso economista aí de política econômica, né, da economia do país. E, tem um lado de direita que X, não é aquela coisa muito de esquerda, é mais liberal, digo de passagem. Então, na verdade, eu não sou especialista em economia. Alguém sabe mais em economia, aí, por favor, comentar e tirar, me corrija, por favor. Então, basicamente, é a minha opinião a respeito, que eu vi, né, particularmente a respeito. Eu tinha visto, o governo lançou, acho que foi ontem ou hoje, o cálculo, né, na verdade não divulgou, só divulgou quantos que estava de quanto o PIB com relação aumentou do país. Na verdade, eu sei nada de economia praticamente. Esse é algum aspecto e diz, de grande passagem, que acho o crescimento um absurdo, acho 0,1 ou 6%, acho é um. Então, um número ridículo, né? Que o país literalmente está crescendo. O PIB mostra que o Brasil tem de riqueza, né? Particularmente. Então, tem essa característica. Enquanto os PIB dos primeiro no, mundo cresce a 2, 4, 5%, 6% ao ano, o Brasil cresceu ridiculamente 0,1, eu acho, né? Então, ou seja, ele está vendendo galinha praticamente, não cresceu praticamente nada. É a mesma coisa que juros de trade, né? Ele fala assim, não, você vai crescer 150%. Você vai ver se tira o lucro de um centavo, particularmente. É, esse PIB está em correlação ao decimais, né? Então, abaixo de um, literalmente, né? Então, de nada, 1%. Então, é praticamente nada. E eu realmente não entendo muito sobre política e também o Brasil também não entende muito de política. Até a sua explicação é meio difícil de entender. Fala coisa com coisa e realmente a economia não dá muito para entender. Assim. Pessoas são literalmente de fraco a explicação econômica. Até então, está escrito lá. Qual a sua perspectiva sobre o para 2026? Enrolou, rolou e não falou nada. Na verdade, assistiu uma vez, mas é particularmente isso. Não tem aquele projeto grande que vai, não mostrou, e enrolando nessas características. A pessoa tem que estar muito basada na economia para tirar algumas informações a respeito da entrevista. Ou seja, a economia é muito mal explicada no Brasil e você vai falar a hora de economia, aí a pessoa, na hora do Brasil, lá da Globo, coloca a Maria Leitão e fala a taxa de juros cresceu 1%, você não entende nada. Então, vai particularmente para isso. E nisso tem uma teoria, correlação da economia, né, que os economistas gostam de pegar pontinha a pontinha e cria sua teoria ali. E tem umas teoria econômica que veja o todo e aplica a economia a partir disso. A economia base vai colocando os pilares ali e vai estudando coisinha por coisinha. Até então, os repórteres e jornalistas da Globo falam sobre coisa mínima, sobre logística. Então está falando de um país que está particularmente citando, aí vai minha crítica, que está vendendo praticamente galinha, soja, as coisas nada a ver,
e está falando da economia do país todo. Ou seja, a economia do país todo gira tudo questão alimentícia, e nem faz sentido, né? Porque não tem muita alimentação, a maioria do povo passa fome. Então, aquela coisa que produz muito alimento, então a economia do país é a alimentação. E sendo os alimentos são super caros aqui e não tem esse alimento esbanjando, ou seja, é um produto que você vai enviar para outros lugares e, e, e é a coisa, produz aqui e manda para outros pessoal, é uma coisa que não faz sentido, né? E os economistas, os repórteres, jornalistas ficam felizes por isso. Porque então você vai tirar um mínimo daqui da exportação, né? Então aquilo não é muito louvável. Tirar 1% do imposto, quem vai ganhar mesmo é os fazendeiros, que não correlaciona com a população inteira geral. Então, sempre os pequenininhos vai se enriquecendo, aquela coisa fora da realidade do Brasil. Então, você tem uma empresa, particularmente sua empresa vai ganhar e não o Brasil todo. Se fosse economia bélica de alimento, tinha que ter alimento propriamente dito para a nação e não vender. Então, é economia de banana. Como se diz, na Primeira Guerra Mundial, o Brasil achou ruim que derramou tipo, café nos navios de guerra lá e entrou na Primeira Guerra Mundial por causa disso. Ou seja, o cara tá vendendo borracha na época do século XX. Então, um país super atrasado, enquanto a Primeira Guerra Mundial já tinha belíssimos intelectuais na Alemanha que criaria a bomba nuclear. Né? Então, é sempre o Brasil vendendo bananas. Isso não é uma opinião muito própria minha, mas correlaciona do economista como Paulo Gala, digno de passagem, né? Retrata sobre isso também. Retrata, não é uma opinião particularmente minha. Então, não adianta você vender só alimentício, isso não é uma economia saudável para a nação. Economia tinha que ser de tecnologia, ele mesmo propriamente diz isso. Então não adianta você lidar muito com, propriamente dito, com os problemas alimentícios. E tem que ver mais a tecnologia uma tecnologia saudável mesmo. Então, então eu acho se pegar correlação de outros países, o PIB deles mais particularmente sobre metal, soja, umas coisas, e não alimentação em si. Então, a economia propriamente disso, então é aquilo. Tem um projeto de 2016, é o quê? E particularmente na entrevista da reportagem diz o quê? Sobre o PIB, inflação, ou seja, cresceu 1%, zero, nem 1% não, fosse 1% estava bom, é menos de 1%, né? Então nada. E mesmo com o emprego gerando muito emprego, isso não reduziu a inflação, continuou a crescer, ou seja, a crise está gerando, mesmo com o povo com emprego, literalmente isso. Então, tem essa correlação, então o Brasil cresce zero e o Samuel Pessoa colocou os pontos desde 2020 até 2025 agora, um crescimento para ali, volta aqui, sempre essa cadeia como é que fala? Mudança de PEC, mudança de política, isso favorecia o ano interior, ou seja, o país vai crescendo também, se modificando as leis e ajuda, eles falam, o mercado em si.
e constrói uma base sólida para o crescimento econômico. Então, é basicamente isso. E eu falo mais o que? Aí falo mais nada. É isso, eu vou deixar esse vídeo assim mesmo, que eu acho, minha opinião a respeito da economia do Brasil 2026.